boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está me vendo aí no YouTube. Mas hoje a gente tem um assunto muito legal, sempre de livro, né, gente? Porque se você está aqui é porque você, de alguma forma, tem alguma conexão com a leitura, se interessa, quer começar a ler, ou já lê e quer manter esse hábito de leitura, então vem comigo, tá? Vai ser muito legal esse podcast. Vai ser com a Maria Tereza Gomes. Ela está no Instagram, Maria Tereza Gomes 1. Então, eu acho que deve estar aparecendo aí embaixo os nossos Instagrams. Quem não nos segue, siga, porque vale muito a pena. Ela é jornalista. Aliás, eu quero até te perguntar uma coisa. Pergunte. Porque a primeira coisa que eu vi, antes de jornalista, você falou que é corintiana. Eu sou, a gente nasce com esse defeito, dizem, né? Eu também sou corintiana, acho que não tão roxa como você, mas... Então, minha mãe era corintiana muito roxa, então eu digo que eu sou corintiana de nascimento, é uma coisa inevitável, é hereditário. Ah, então, porque ela é paranaense, corintiana e depois jornalista, Nessa gente. ordem de importância. Então, ela tem um podcast com as irmãs que chama 50 Mulheres de 50. E que tem muitos temas legais que vocês vão adorar. Tá no Spotify, né? Tá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, estamos em 7 plataformas. Ah, legal. Então, elas falam sobre relacionamentos, falam sobre menopausa, saúde, uma porção de coisa que vocês vão gostar. Estamos gravando agora uma temporada incrível, Deise, sobre um assunto que a gente não quer falar, mas precisa falar, que é viuvez. Viuvez, ai, meu Deus, me dá até arrepio. Dá, né? A gente não quer falar, mas é importante a gente se preparar. É verdade, é verdade. Não vai ter que ficar, né? É bem triste, mas vamos lá. Tem que falar e tem que se preparar mesmo. Ela tem vários livros publicados da área dela, de negócios e de economia. E agora, o ano passado, ela lançou esse livro que tem textos que já tinham sido publicados na revista Época. Isso é uma coluna semanal que eu tenho na revista Época, que eu escrevo sobre longevidade. Que legal, gente. Vocês assinam a Época? Deve ser muito legal. Eu assino. Está na internet. Está na internet. Está na internet, não precisa nem assinar, mas leiam os textos. Então, aqui é uma coletânea e a gente vai falar sobre eles, porque todos eles têm temas super importantes e principalmente do envelhecimento. Gente, a gente sempre fala de envelhecer melhor, né? E a leitura vai te ajudar a envelhecer melhor. Então, fica aqui e você vai aproveitar e vai ter esse bem-estar. Bom, você trabalhou na Abril 18 anos, né? Conta um pouquinho dessa trajetória sua. Deise, obrigada pelo convite, estar aqui com você mais uma vez, né? A gente já esteve junto. É verdade, é o nosso segundo encontro. Gente, o primeiro encontro foi meio conturbado. A gente foi na rádio e o que aconteceu? Não gravou, não tinha internet. A gente falou e não ficou gravado. E aí eu falei, não, esse assunto e esse tema e esse livro precisa estar no meu YouTube. Tem que fazer o segundo encontro. Então, Mas eu tenho boas memórias da nossa primeira conversa, então é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E é sempre muito bom a gente falar de livros, né? Muito importante, assim, para todo mundo eu falo, leiam. Mas eu sou paranaense, que você falou, e eu me formei em jornalismo lá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e entrei na Abril lá, então a minha carreira de jornalista, ela começou no Paraná e depois aqui em São Paulo, e eu sempre escrevi sobre os temas de economia, negócios, carreira, essas coisas que são mais, digamos assim, um lado mais pesado do jornalismo, né? E mais prático também, é verdade. Eu aprendi muita coisa escrevendo sobre finanças, por exemplo, né? Um negócio importante. E faz 15 anos que eu estou empreendendo e estou escrevendo, né, para a Época Negócios, e tem o podcast que você falou, e lancei o meu livro no ano passado, que é o meu terceiro livro sozinha. Eu tenho outros que eu escrevi com coautores, e estou feliz. Não vou contar muito da minha vida, não, porque a gente vai falar bastante, né?
Quando você saiu da Abril, você já foi para a Época? Como que foi? Não, eu fui fazer um mestrado, porque quando eu saí da Abril, eu fui demitida da Abril, porque o projeto que eu estava trabalhando acabou. Então, eu Eu saí tenho, eu assim, tenho entrevistados muitos tô que muito... trabalharam na Abril. Parece que o mundo trabalhou na Abril. É jornalista, trabalhou. O Miguel Barbieri veio aqui, Sério? a Cláudia Minha Gildice, amiga querida. é, a Cláudia Matarazzo. Nossa, Cláudia Então, Matarazzo. todo mundo que veio aqui trabalhou na Abril. É impressionante. Mas não, eu saí da Abril em 2009, aí fiquei meio desnorteada, assim, o que eu vou fazer da vida? Aí fui fazer mestrado e abri a minha empresa. E fui tocar a vida, tocar a vida, tocar a vida. Há alguns anos eu decidi fazer o podcast, minhas irmãs toparam fazer o podcast Mulheres de 50. E aí eu comecei a estudar o assunto da longevidade. Quando o podcast começou a dar certo, a revista Época me chamou para escrever sobre esse tema da longevidade. Então, é mais recente, eu estou na revista Época agora há 3 anos, 4 anos, por aí. Bem Ah, recente, bem recente. então o podcast foi depois da Abril, E, depois do mestrado. e depois do mestrado, depois do Ah, mestrado, E o podcast é que me abriu, sem querer usar trocadilho, que me abriu as portas, né, para voltar a escrever para um veículo de grande circulação e voltar a escrever com regularidade, né? é Porque semanal, né? é semanal. Hoje saiu uma coluna, se você está assistindo a gente aí no Instagram, dá uma busca lá, uma coluna muito interessante, eu pelo menos achei, que é sobre, entrevistei um cardiogeriatra do Instituto do Coração, aqui de São Paulo, que é uma pessoa muito interessante para você trazer. Ah, Ele, é? ele já vendeu mais de 1 milhão de livros. Nossa, precisa ver se ele vai O, vir aqui. o milagre que deixa eu ver, o milagre que a medicina não contou. Ele lançou faz 2001 por aí, e ele é um especialista em falar como a espiritualidade ajuda a gente a envelhecer e até cura doenças. Ele é um médico geriatra importantíssimo e é um best-seller. Mas eu Fala, acho que todo mundo está descobrindo a espiritualidade e o envelhecer ajuda a gente nisso, né? é verdade, ele está falando que a espiritualidade, o fato de você rezar, não importa a sua religião, de você rezar, de fazer uma novena, de Ter você ter uma fé. regularidade de reflexão, de refletir, de ter fé, ajuda, por exemplo, com questões do coração. Ele é cardiologista e ele fala que ele já viu as pessoas, pessoas que melhoraram por causa da fé, né? E que a ciência não tinha solução. E tem estudos científicos mostrando isso mesmo, estudos publicados fora do Brasil e tudo mais. Então, eu sempre gosto de trazer para a minha coluna esses temas que ajudam a gente a entender como viver melhor, né? Porque a gente vai viver, a gente tem a possibilidade, pelo menos, de viver muitos anos, porque a ciência permite, porque a gente está num momento histórico em que o envelhecimento está acontecendo no mundo todo. Então, a gente tem que viver bem. Não adianta viver 100 anos entrevado na cama. Não quero isso para mim, né? Quero viver 100 anos Claro. saudável, com autonomia, pensando, tomando as minhas decisões até o máximo que eu conseguir. E se tudo que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer, sabe, Deise? Porque eu vou fazer exercício, eu vou fazer leitura, porque leitura ajuda a gente a envelhecer melhor, espiritualidade ajuda, tudo que for possível fazer, eu vou fazer. Ah, eu também, eu também. Eu tive uma mãe que muito. Ela faleceu com muita idade, com 99. Ai, que privilégio. Mas ela era uma super leitora. E até os 97 ela conseguiu se manter leitora. Não com tanta vivacidade como aos 40, aos 50, mas ela lia. Depois dos 97 ficou muito difícil, a visão ficou muito complicada, e aí ela não leu mais, mas ela foi um espelho, e ela viveu de cabeça boa até o último dia dela. Então, eu acho que a leitura, pela minha experiência, vai trazer isso para você. Longevidade, com pensamento, com a capacidade boa de entendimento. Né? E a ciência já fez pesquisa sobre isso, né? Desde que a leitura ajuda você a manter o cérebro ativo, as células não morrem, você fica mais conectado, tudo funciona melhor se você tem o hábito de leitura. Eu trouxe uma psicóloga
que falou exatamente isso. Até para as pessoas que têm AVC, a reabilitação é muito mais fácil, né? Por causa por causa desse treino. Então, a reabilitação deles também é mais fácil. Então, gente, leiam, leiam. Você sentiu o etarismo na pele? Ô, Deise, você sabe que eu tenho repetido muito uma coisa que está me pegando. Eu vou fazer 60 em dezembro. Eu tenho 66. Parece que eu vou atravessar um muro nos 60 anos. Parece que alguma coisa vai acontecer. Eu estou numa expectativa para os 60, que parece que vai ser outra vida, parece que vai acontecer alguma coisa. Aconteceu com você alguma coisa? Eu tinha uma expectativa que eu não queria mais fila. Falei, eu não vou ter mais fila, mas agora tem a fila dos 60 e dos 80, né? Então, a minha fila está um pouquinho grande já, porque tem muita gente já com 60, né? Eu acho que é uma fase tão boa, porque aí eu acho que você vai fazer aquilo que você tem vontade. Eu fiz transição de carreira aos 65, então eu achava que eu estava fechando um ciclo, né? Eu trabalhava com moda há 35 anos, fechei aquele ciclo, escrevi o livro, né? Costurando a minha história, e fechei aquele ciclo e resolvi, justamente por eu gostar de ler, por ser outra paixão, eu achei que estava na hora de dar espaço para ela. Então, eu acho que a idade é um número. A gente pode pensar nesse sentido aí, que os 60 vão fazer. Eu estou quase perto dos 70, né? Porque eu faço 67 esse ano, então eu estou na expectativa dos 70 agora. Mas os 60 foi uma fase excelente. Que delícia, que bom saber disso. Foi muito bom, foi muito bom. Hoje eu acho que eu faço aquilo que eu gosto, não que eu não gostasse, eu gostei da moda, foram 35 anos e eu homenageei com um livro, então foi uma fase muito legal na minha vida. Mas eu achei que tinha que fechar. Tudo aquilo que eu podia ter feito, já tinha feito. O que eu achei interessante que você falou, de você... nessa fase da sua vida, você poder fazer a sua outra paixão, que eu acho que é isso também que eu acho que a gente tem que pensar. A gente fecha um ciclo e abre outro, né? Abre outro fazendo outra coisa que você também gosta, aproveitando a sua experiência, as suas competências, seu networking, e abre um novo ciclo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Voltando para a minha pergunta, eu senti o etarismo na pele, muito, porque quando na moda eu mudei muitas vezes me transformei, porque as coisas mudam, então eu tive loja, depois malinha, fazia bazar, tudo coisa que mocinha que faz. Então era complicado. Quando eu chegava no bazar para montar e vender, era complicado. Eu era mais velha, sempre mais velha. Então, não sei se a roupa dela vai ser de velha, e não era. Entendeu? Mas eu acho que eu senti. E quando também resolvi mudar de carreira, todo mundo falou, mas não vai se aposentar? É hora de parar. É hora de parar, é hora curtir a vida. Então, foi assim. Não, eu quero começar e eu quero fazer. Para mim não dá. Ficar sentada não vai dar certo. Acho que assim, desculpe interromper, mas eu acho que o etarismo a gente sente de diversas formas, mas quem mais sofre é quem depende de emprego, né, Deise? Que hoje o mercado de trabalho, ele não quer saber de quem tem mais de 50 anos, né? Então, tem que se reinventar, tem que se preparar para esse momento, se reinventar, tentar encontrar uma outra coisa para fazer, porque o mercado de trabalho, apesar de tudo que se fala hoje, que as empresas estão mais abertas às pessoas com mais de 50, é muito pouco ainda. Então, a maioria de nós, né, vai perder o emprego entre os 50 e 60 anos. Né? Então, é importante, em qualquer idade, a gente está bem preparado, mas após os 50, tem que saber que vai ter que encontrar uma outra coisa para fazer, né? Se reinventar, né? Qual que é a sua outra paixão? Pegando
o seu exemplo? Qual que é a sua outra paixão, aquela paixão que você quer fazer pelo resto da vida ou por mais um ciclo de vida, né? Todo mundo tem uma segunda paixão, uma terceira paixão. Eu fiz 2 vezes a transição. Eu era fono, fiz a transição para a moda e depois agora para a leitura. Tem pergunta? Letícia, não? Tem gente? Ah, que bom. Então, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho do livro. Eu vi que aqui você tem alguns medos, né? Vamos falar dos seus medos. Você tem medo do Alzheimer, tem medo da sua poupança acabar antes de você. Isso acho que todo mundo tem. Mas você tendo sido financeira de alguma forma, não? Você fazia a parte econômica? Eu aprendi um pouco sobre finanças com os entrevistados que eu tive ao longo da vida. Mas eu tenho, esses são os 2 principais medos, eu viver 100 anos e chegar aos 90 e a poupança ter acabado. Então, você fala assim, eu estou guardando dinheiro, estou. Mas e se tiver uma crise econômica e o dinheiro sumir do banco? Pode acontecer. Aconteceu isso em 2008. Não, e com muita gente. Esse ano aqui vai ter um boom aí que a gente vai ficar sem assim, chão. Eu guardo dinheiro, eu sou super econômica, eu não sou gastadeira, eu estou me preparando para viver 100 anos. Mas é possível, né? Você chegar numa determinada idade e você fala assim, não tem mais dinheiro para pagar o plano de saúde, ou não tem para casa de repouso, né? Porque eventualmente vou parar numa casa de repouso. Então, esse é um grande medo que eu tenho, principalmente porque eu não tenho filhos. Não sei se você tem filhos. Eu não tenho filhos que vão me alojar e vão falar assim, mãe, vem para cá, tem um quartinho. Filhos, mas eu tenho filhos homens só. Tem que namorar as noras, né? Tem uma neta, mas um quer casar, o outro é separado, mas tem uma neta que é a minha esperança. A minha esperança são os meus sobrinhos. Tento tratar bem todos, mas assim... É uma possibilidade, né? Tem um grande exemplo aqui no Brasil, que era o Chiquinho Scarpa, que era dono do Copacabana Palace, tinha uma dona do Porto de Santos, a família dele foi trilhardária no Brasil, e ele morreu sem um centavo, morreu vivendo de favor. Então, assim, é possível você gastar todo o seu dinheiro. Não sou como o Chiquinho Scarpa, não estou morando no Copacabana Palace. Acho que não é o Chiquinho Scarpa. Não é o Chiquinho. O Chiquinho não é o Chiquinho, Scarpa é aquele do Rio? Eu sei. Sabe quem é? Aquele outro playboy. Outro playboy. Carioca. Errei. Não, o Chiquinho Scarpa está vivinho. Está vivinho. Vou lembrar do qual que é. Mas, enfim, tem que tomar cuidado com o dinheiro. E o meu outro grande medo que você citou aí é o Alzheimer. Eu tenho muito medo de perder a minha consciência. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito controle. Eu sou capricorniana, terra, assim, nunca, eu bebo o suficiente para não perder o controle, fiquei, assim, nunca usei nada que me tirasse o controle. Então, eu vejo o Alzheimer como uma doença que você perde o controle sobre a sua vida. Você entrega a sua vida. É assim, eu estou com a minha sogra. Então, é uma coisa que parece que você vai desaparecendo, você vai ficando menos firme, você vai desaparecendo aos poucos, é muito triste. É muito triste, eu acho que é a doença mais triste porque leva a alma da pessoa, né? É verdade. Leva a alma, você fica só o corpo e vai definhando, né? O corpo vai embora também. Mas o fato de você, nos primeiros anos, ter a consciência, né? Quando você é diagnosticado, você começa a ter a consciência do Alzheimer e que você vai sumindo. Eu não sei o que eu faria numa situação assim, sabendo que daqui 5, 10 anos, de repente, você não tem mais consciência de nada, né? Então, eu tenho muito, muito temor das doenças ou das demências, né? Não é, Alzheimer é um tipo de demência, tem muitas outras demências. Então, de todas as demências eu tenho medo. O Alzheimer hoje é a mais comum, né? São 60% das demências, né, que acontecem no Brasil, no mundo, são de Alzheimer, mas tem outras demências também igualmente assustadoras. Gente, a gente está falando de envelhecimento e eu tenho que lembrar vocês dos óculos. Lentes atualizadas. Seus são lindos, hein? Obrigada. São da Óticas Carol. Ei. João Cachoeira 553, é assim. Você precisa
tá com as suas lentes atualizadas, confortável para a sua leitura, porque a leitura é importante para o envelhecimento, e precisa ter os óculos de sol. Você já sabe que isso é uma necessidade para você se proteger dos raios UVA e UVB. Gente, se protejam e usem a Óticas Carol da João Cachoeira 553. As meninas são ótimas, vão te atender com o maior cuidado e atenção. Beijo, Óticas Carol. Depois dos 50 é inevitável óculos, né? Pelo menos o de perto, né? Mas eu sempre precisei. E eu operei, viu? Mas voltou. É. Complicado. Eu preciso mesmo do óculos. Você sabe que uma das coisas que eu mais senti quando eu passei dos 45, assim, foi começar a perder a visão, né? Isso me entristeceu demais. Porque você não usava. Eu não usava, eu sempre tive uma visão muito boa. E aí, perder a visão, para mim, foi a minha passagem para o envelhecimento, sabe? É muito ruim. É muito ruim, né? Precisar de perto é horrível mesmo, porque você não, nem no banho você não sabe o shampoo ou o condicionador. É horrível! Assim, você vai passar Você sabe uma coisa, você vai passar um creme, você não sabe se aquele que você está passando o creme correto, né? Você vai usar o shampoo. O shampoo e o condicionador é clássico, não é? Clássico. E depois você não sabe. E maquiagem? Como é que você maqueia o olho sem você enxergar o olho? Meu risquinho vem assim meio tortinho, mas vai lá, eu estou de risquinho. É assim mesmo. No livro a gente percebe sua paixão por cinema, né? Porque você faz sempre alguma conexão, alguma coisa, se fala do Alzheimer, você fala da Alice, né? Para Sempre Alice, que a Julianne Moore fez, né? Do pai, que foi o Anthony Hopkins. Então, fala aí um pouquinho, você gosta de cinema? Eu gosto de arte, né? Eu gosto de cinema como uma arte, né? E como a gente pode aprender com o cinema. Esses filmes que você menciona, né? Eles me emocionam demais, porque o meu pai, com Anthony Hopkins, é um filme que me deu um nó na cabeça. E eu já assisti mais de uma vez, e cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova, porque o filme é tão bem feito que ele consegue colocar a gente perdida como está o pai com demência, né? A gente não consegue acompanhar, porque ele tem a demência e parece que a gente está sentindo a demência dele. Então, assim, eu acho de uma criatividade, eu admiro muito as pessoas criativas, eu acho que são capazes de colocar a gente naquele lugar desconfortável, né? Muito desconfortável. E o Para Sempre Alice é do caso do Alzheimer, né? Que ela é uma professora famosa, não sei o quê, e um dia não consegue voltar para casa porque esquece. Para mim, o que me tocou foi aquele celular. Eu sempre quero saber onde está o meu, porque ele ajuda tanto. Ele ajuda com sinônimos, com antônimos que a gente precisa. Eu não lembro daquela palavra, ele ajuda, né? Ajuda a encontrar coisas, ajuda onde a gente está. Então, ela perde aquele celular e... É muito doido, é muito triste, né? Eu acho que... Então, eu gosto de cinema, gosto de arte, estou sempre assistindo alguma coisa. Não tenho ido tanto ao cinema fisicamente, né? Depois da pandemia, eu acho que o hábito de ir fisicamente ao cinema ele se perdeu um pouco, mas continuo sendo uma grande consumidora de cinema para aprender, né? E às vezes para me deslumbrar, às vezes para chorar, e às vezes para aprender coisas como esse caso aí da Alice, que é bem exemplar de como o Alzheimer afeta. Chega num ponto em que... Quem não assistiu, vai no streaming, que deve ter em algum lugar. Tem. Para Sempre Alice. É lindo o filme. E o outro é Meu Pai. Meu pai também. Meu pai acho que está no Prime Video. Mas Para Sempre Alice eu não tenho visto, mas acho que deve estar por aí. Você fala também da Amiga Genial, da Helena Ferrante. Ele foi um livro, acho que de novembro, do nosso clube de leitura, que eu tenho um clube de leitura, e foi a nossa leitura. E quem não tem uma amiga genial, né? Eu acho a quadrilogia, né? São 4 livros? São 3. quatro. São quatro. A quadrilogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial, eu acho uma das melhores leituras que eu já tive, assim, de identificação, de eu me identificar com aquela personagem que
que nasce, tem amiga e cresce, tem os dilemas, e enfim, eu acho que a Helena Ferrante escreve de uma forma que igual o cinema, né, me coloca, eu consigo enxergar, né? Eu gosto de livros assim, eu consigo enxergar o que está acontecendo com aquela personagem. Os livros são tão significativos que todos tiveram filme, né? Todos, e tem as séries, né? Tem a série da HBO, e até hoje não se sabe quem é Helena Ferrante, né? Eu acho isso o máximo. Ela é uma best-seller global e ninguém sabe quem é. Escondida no Ela usa um pseudônimo. pseudônimo e não quer se revelar, não quer dar, ela dá pouquíssimas entrevistas, e quando ela fala só por e-mail, ela não aparece, não se sabe se é homem ou se é mulher. Eu acho que tem que ser mulher para entender a alma feminina. Como ela entendeu e escreveu sobre, acho que tem que ser mulher. Mas eu acho muito impressionante que ela não queira a fama. Eu tenho uma certa admiração por isso, sabe? Porque a gente gosta, né, do ego. A gente quer ter os seguidores no Instagram, a gente quer, né? A gente quer ser vista, a gente ser reconhecida, a gente quer ser pelo que você faz. Você quer ser? Eu quero ser que as pessoas falem, nossa, a Teresa escreveu um livro que é interessante. Ela não quer. Eu acho isso. E tem os outros, né? Ela já escreveu outros livros muitos, também. Né? E eu ia te perguntar a sua conexão com a leitura, quando começou? Não foi na infância, né? Não foi, viu, Deise? Porque eu cresci numa família que não tinha o hábito de leitura. Os meus pais foram pouquíssimo para a escola, então não se lia lá em casa. Mas os meus pais, eles não foram para a escola, mas eles sempre valorizaram a escola para a gente, né? Então, eu fui para a escola, meus irmãos todos foram para a escola, eu tenho 5 irmãos, todos, só um deles, o meu irmão mais velho, que não fez faculdade, mas e eu descobri a leitura ali na minha adolescência, 16, 17 anos. Quando eu tinha 15, eu fui morar no colégio de freira, em Marília, no interior de São Paulo. Minha família morava no interior do Mato Grosso do Sul. Meus pais passaram por um grande esforço financeiro, porque a gente não tinha dinheiro para me tirar da cidade onde a gente morava para ir para uma escola melhor. E me mandaram para um colégio de freiras. Então, lá no Colégio de Freiras, eu comecei a ler aqueles livros, sabe? Júlia, Sabrina, aquelas meninas, morava um monte de mulher lá. Então, eu comecei a ler, compartilhando com as minhas colegas lá de internato, e me apaixonei por leitura. Então, eu lia adoidado, lia muito, mas comecei assim. Então, eu acho que o hábito de leitura não tem idade. Eu estava... Antes de vir para cá, estava almoçando com uma pessoa e ele estava contando sobre a neta dele, de 9 anos, que é uma leitora voraz. Ele falou assim, é impressionante como ela lê livros grossos e livros pesados e livros... Eles não dão conta, os pais, de comprar livro para ela. É uma felicidade. Eu falei assim, olha, que alegria você ver uma criança de 9 anos que tem, assim, a leitura é parte da rotina dela, assim, intensamente. Mas não foi o meu caso. Então, no meu caso, eu comecei a ler tarde, mas nunca mais parei, né? Nunca mais parei. Eu tenho uma pilha de livros do lado da minha cama que eu leio toda noite, eu leio um pouquinho, eu trabalho muito, mas tenho pouco tempo para leitura, mas toda noite eu leio algumas páginas. Estou lendo agora o primeiro livro da autobiografia da Rita Lee, que é muito interessante. Você já leu? Não sei se você já leu. Eu não li. Eu estou no primeiro, depois tem que comprar o segundo. É muito interessante, porque é uma leitura gostosa e surpreendente você ver uma mulher que foi tão importante para a música, mas que escreve bem, é bem-humorada, é inteligente. Ela escrevia todas, né? as músicas, né? Pois é impressionante, assim, eu fico admirada também, sabe, com as personagens, com essas mulheres, assim, não só ela, né, eu gosto de autobiografia, mas gosto de outras coisas também, mas estou lendo a Rita Lee com uma grande alegria de conhecer essa mulher, infelizmente ela já faleceu, conhecer mais essa mulher, ela cresceu aqui na Vila Mariana, olha só, muito interessante, muito, né? Eu não sabia. Ela era de São Paulo mesmo. Né? Tem um capítulo que você dedica para o envelhecer, né? Que chama Quer Envelhecer Bem? Abra um livro. Então, gente, esse é um livro que eu indico para vocês,
porque tem muitos temas legais, mas esse aqui é o meu preferido, claro, né? Porque fala da leitura. Então, ela fala uma porção de coisas, assim, eu até marquei algumas coisas, a leitura frequente de livros foi associado a níveis mais altos de fluência verbal, é o que a gente fala sempre, né? O vocabulário aumenta, você vai se tornar uma pessoa mais interessante lendo, vai dar tudo certo na sua vida. Então, investir na leitura é preparar-se para uma vida feliz, e esse último aqui, em outras palavras, em vez de ligar a TV, considere abrir um livro. É demais, eu acho que você fechou esse capítulo com maestria, porque é verdade, todo mundo fala, não tenho tempo para ler, mas o tempo a gente arranja, né? Como foi escrever esse capítulo? Esse texto, né? Porque já estava Esse texto, eu vi uma pesquisa, né, que eu acho que eu cito no artigo sobre a importância da leitura para a memória. E eu tenho péssima memória, eu sou uma pessoa que esqueço muito facilmente as coisas. Então, eu preciso de artifícios para lembrar, né? Por exemplo, eu tiro uma aliança de um dedo, põe no outro, porque eu sei que eu tenho que lembrar de fazer alguma coisa daqui a pouco. Aí eu esqueço o que eu tinha que fazer. Por que a minha aliança está aqui? Entendeu? assim, Aí eu esqueço por que eu fiz isso. Mas isso me despertou para escrever sobre a leitura, a importância da leitura no envelhecimento, porque a gente vai perdendo a memória, a gente vai perdendo a cognição, isso é normal no envelhecimento. Então, o que mais a gente puder fazer para que essa cognição não vá embora, né, que a gente preserve a cognição, a gente tem que fazer. E a leitura é uma das coisas que ajuda os nossos neurônios a fazer conexões, ajuda a memória, ajuda a gente a se manter ativo. E assim, acho que a gente assiste muita televisão, né? Acho que a televisão, eu gosto, a gente falou de filme aqui, eu adoro assistir um filme, eu adoro maratonar uma série, mas eu não deixo de ler pelo menos uma meia dúzia de páginas por noite, né? Toda noite você tem que ler. Toda noite você tem que ler, né? Acho que tem uma perguntinha. Tem, a Cláudia Camargo quer voltar naquilo que você comentou do celular. Então, ela queria a opinião de vocês. O celular não deixa a memória muito preguiçosa? Ao invés de você puxar pela memória, você vai lá e já pega a resposta. O celular é um benefício para envelhecimento? Para mim é um benefício, porque às vezes não vem. Às vezes eu esqueço, eu tenho 66, eu não sei a Cláudia, mas eu tenho 66, e às vezes aquela palavra não me vem. O celular ajuda. Aquele artista que você não lembra, aquele ator, aquele nome, você vai lá e ele te ajuda. Ele refresca a sua memória. Eu acho que não ter a resposta é pior. Ficar sem saber e morrer o assunto é pior do que você ir atrás daquela palavra, atrás daquele ator que você não lembrava o nome. Eu acho que é um artifício benéfico. O que você acha? Eu concordo com você, Deise. Eu acho que a gente não pode brigar com a tecnologia, né? Acho que a gente tem que se aproveitar do que ela tem de bom, do que ela pode trazer de bom para a gente. Agora, se a gente tem que exercitar a memória de outra forma, né? Eu acho que sim. Então, vamos exercitar a memória com leitura, vamos exercitar a memória escrevendo, tendo um diário. Porque a tecnologia, ela vai te ajudar, isso que você falou, aquela coisa que você está... A gente acabou de esquecer o nome do milionário que ficou pobre, né? Assim, era só pegar o celular, a gente já descobre. E a gente tira isso daqui. Tira isso daqui. Não, eu vou lembrar. É de uma família muito chique. Então, vamos aproveitar o que tem de bom na tecnologia, né? Mas agora a gente não pode ser escravo dela, né? Se a gente virar escravo da tecnologia, aí sim, a memória já foi, né? Você está querendo aqui, achar? Aqui, o nome do milionário, né? Eduardo Guinle, Jorginho Guinle. Tinha no livro, tá, gente? Então, gente, olha, fica a dica do livro, eu acho que vocês vão gostar, são todos assuntos que são muito interessantes para a gente agora. Está aqui, nessa câmera, na câmera dela, todas as câmeras. E
fica a dica. Eu queria agradecer muito você ter vindo. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. E foi o nosso segundo encontro. Esse vai estar gravadinho e vai para o YouTube depois. Eu vou te mandar o link também. Tá bom, vou divulgar, aí, hein? Você pode divulgar, pode pôr no seu podcast. Acho que você só tem voz no seu? Só voz. Mas acho que dá, né? O link, acho que dá para você colocar. Corta uns pedacinhos, põe no seu Instagram, que eu acho que vai ser interessante. É tudo conteúdo que é muito interessante para vocês. Gente, todo mundo que ficou aí no Instagram, eu agradeço a paciência e eu espero que o conteúdo tenha ido de encontro ao que vocês queriam e a gente vai sortear a camiseta, já. A Letícia vai tirar foto de quem ficou aí e até o fim. E depois eu mando pelo correio. Até a próxima quinta com outro entrevistado. Acho que vou fazer um ao vivo sozinha para testar, né? Para não ter nenhum mico com o entrevistado. Vou fazer primeiro o ao vivo sozinha, se der algum problema, dá comigo. Quem sabe faz ao vivo, você sabe, Deise. Então, faz ao vivo, vamos embora, né? É isso? Então, tá bom. Muito obrigada por ter vindo e até a próxima. Gente, leiam.